Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao que eu estava falando sobre a teoria da fonte Q e por que eu sou adepto. Para quem não sabe, eu já falei em outro vídeo, mas a fonte Q acredita que os evangelhos, os sinóticos pelo menos, Mateus, Marcos e Lucas, eles tenham tido uma fonte em comum, ou talvez até mais de uma, um pode ter emprestado do outro. Por exemplo, alguns acreditam que Marcos, o evangelho mais antigo, e que Mateus tenha usado Marcos e mais uma outra fonte para compor o seu evangelho. Ou o contrário, Mateus pode ser o mais antigo e Marcos tem usado Mateus e outra fonte, né, uma fonte primitiva para compor o seu evangelho. Essa é a teoria da fonte Q. Aqui essa tabelinha aqui que eu peguei no Google aleatório é para mostrar para vocês um pouco a porcentagem, né, de quanto que cada um tem do outro. Por exemplo, aqui no evangelho de Marcos, ele tem 45% de uma tradição tripla, perdão, de Mateus, ele tem 45% em comum com Marcos e Lucas, 20% que é exclusivo só de Mateus, 10% que é de Mateus em comum com Marcos e 22% em comum com Lucas. Então você vê que todos eles têm uma porcentagem muito grande em comum uns com os outros. Sobretudo de Marcos, né, que tem 73% do evangelho de Mateus. Então, só de Marcos mesmo ó, tem 3% apenas. Então seria bem provável, né, até pela lógica, que eles usaram uma fonte em comum. Agora, quais são as evidências internas que me levam a ser adepto dessa teoria, ou a concordar com essa teoria? Primeiro, eu vou citar alguns exemplos para vocês, porque eu não posso fazer um esboço muito grande, senão eu não consigo enviar. Então eu vou mostrar só uns 3 exemplos para vocês. Primeiro, um erro cronológico. Aqui em Mateus, quando Herodes sabe da fama de Jesus, a fama de Jesus se espalhou muito, né, segundo o Novo Testamento. E aí Herodes indaga, né, será que é João Batista, né, que ressuscitou dentre os mortos? Tanto que ele fala que depois, mais aqui no outro versículo, este, né, no caso se referindo a Jesus, é João. É o João que eu mandei degolar. Ele ressuscitou dentre os mortos. E na continuidade do texto, o autor ele segue dizendo como que João Batista morreu. É um erro isso daqui? Não, não é um erro, mas você vê que tem uma cronologia inversa isso daqui. Porque uma pessoa normalmente, pelo menos a maioria, primeiro narraria como que João Batista morreu, e depois que o João Batista, da forma como ele foi morto por Herodes e tal, aí que a pessoa ia dizer que Herodes pensou que Jesus fosse João Batista que ressuscitou. Mas aqui ele faz o inverso. Primeiro ele fala que Herodes pensou que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. Ele até menciona que eu mandei degolar. E aí depois ele narra como que João Batista morreu. É um erro? Não. Isso aqui é só o estilo literário do autor do evangelho. É até normal. Às vezes você pode começar uma história pelo final, inverter a ordem. Isso aí não afeta em nada o sentido do texto. Agora, qual que é o problema? O problema é que mais de um evangelista seguir a mesma ordem cronológica. No caso aqui, Mateus e Marcos. Você pode ver, eu não sei qual dos dois seria o mais antigo, mas o mais provável é que seja Marcos, dentro dessa teoria, claro. Então você vê que Marcos faz isso daqui. Primeiro ele fala que Herodes compara Jesus com João Batista, e só depois aqui embaixo é que ele narra como que João Batista morreu. E Mateus segue o mesmo padrão. Ó, primeiro ele fala que Herodes pensou que Jesus fosse João Batista, que ressuscitou dos mortos, e depois ele narra como que João Batista morreu. Então é muito, como é que eu vou dizer, improvável que duas pessoas distintas, que não tenham usado a mesma fonte, só por tradição oral, tenham feito esse mesmo estilo de narrativa. Primeiro narrar que Jesus pode ter sido João Batista que ressuscitou, né, dentro do entendimento de Herodes, e só depois narrar como que João Batista morreu. Então seria bem improvável. Já Lucas não fala da forma como João Batista morreu, tá, pessoal? Agora, mais alguma curiosidade que eu estava argumentando com aquele rapaz judeu lá. Os autores do Novo Testamento, nós sabemos pelo estudo teológico, que eles podem ter usado como base a Septuaginta grega. Por quê? A Septuaginta, para quem não sabe, é a versão grega do Velho Testamento, das escrituras hebraicas. E uma péssima tradução para o grego, ela é cheia de erros, cheia de falhas, tem alguns detalhes e pormenores que é traduzido errado. E isso leva muitos teólogos a concordarem que provavelmente os autores do Novo Testamento usaram sim a Septuaginta grega para compor o Novo Testamento. Paulo, por exemplo, fala que subiram 75 almas do Egito. Você vai lá no Velho Testamento, foi 70 almas. Da onde que Paulo tirou isso? Provavelmente Paulo pode ter usado a Septuaginta, porque é um errinho de tradução, transforma 70 em 75. Então essa foi a base deles. Lembrando que tinha também no primeiro século as escrituras hebraicas, dos judeus, mas é bem provável que eles tenham usado a Septuaginta. Então, se um evangelista, por exemplo, tinha usado a Septuaginta e cometido alguns erros da Septuaginta, tudo bem.
Eles pregavam para os gentios, eles escreveram em grego, era para um público gentil que eles estavam destinando. Eles podem ter usado, um deles pode ter usado a Septuaginta, como Lucas, por exemplo, né, que Lucas não era nem judeu, segundo a Bíblia. Faria todo sentido, correto, nada contra. Mas agora, todos terem usado a Septuaginta e todos cometerem erros baseados na Septuaginta já fica um pouco meio estranho. Já dá a entender, isso seria uma evidência, de que talvez não tenha sido só a transmissão oral a forma como os evangelhos chegaram até esses autores que nós temos. Eles podem ter usado sim a Septuaginta, justamente por esses motivos. Eu não tenho como abrir aqui um site digitalizado da Septuaginta, eu peço perdão. Mais pra frente eu tento fazer de novo ou de uma outra forma esse vídeo. Mas por enquanto é só para vocês verem, eu vou citar aqui dois exemplos. Por exemplo, aqui em Mateus 23:35, Jesus ali brigando com os judeus, ele acusa os judeus de terem matado os profetas. Aí ele fala que eles mataram de Abel a Zacarias, filho de Baraquias. Só que tem um problema, Zacarias não era filho de Baraquias, era filho de Oiada. Então, como é que explica esse erro? Será que foi pela tradição oral? Se foi pela tradição oral, então eles erraram ouvindo. Não, acho muito improvável. Então Jesus se equivocou? Também eu acho menos provável, até porque segundo o Novo Testamento, Jesus seria um rabino judeu e tal. Seria meio estranho, né, ele citar o profeta Zacarias errado. Isso aqui pode ser provavelmente um erro das versões gregas que o autor de Mateus utilizou para compor o seu evangelho, o que seria mais provável dentro da lógica, correto? Aqui já em Marcos 2:25 ele fala, Jesus, quando ele pega lá as espigas lá no sábado para se defender, ele fala: vocês não viste como fizeste Davi, que ele entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, o sumo sacerdote? Então ele cita Davi como exemplo, que entrou lá na casa de Deus. Engraçado, né, que o Novo Testamento chama o templo de Salomão de casa de Deus, e alguns dizem por aí que era o templo do Deus das trevas, né? Mas enfim, não é o assunto desse vídeo. E ele fala que ele entrou na época do Abiatar, né, o sumo sacerdote. Só que tem um problema. Na época que o rei Davi era rei de Israel, o sacerdote não era Abiatar, era Aimeleque. Então, mais uma vez, fica essa mesma questão. Será então que Jesus não conhecia as escrituras do Velho Testamento? Será que a transmissão oral equivocou, confundindo Abiatar com Aimeleque? Inclusive, Aimeleque era filho de Abiatar, né, para quem não sabe. Abiatar era o pai dele. Ou será que o autor desse evangelho aqui, no caso Marcos, ele tem utilizado sim uma fonte, no caso, junto, né, para compor o seu evangelho, a Septuaginta grega, e essa fonte não estava tão correta por causa da tradução? Então vai de cada um. E por fim, as genealogias distintas. A genealogia é comum na cultura judaica, pelo menos na Bíblia, eles traçarem a genealogia. E já é bem provável uma pessoa só de memória decorar uma genealogia inteira, né? Que dirá dois autores. Mas tudo bem. Tanto Lucas quanto Mateus, eles traçam a genealogia de Jesus. E além delas serem bem distintas, a genealogia de Lucas, se você pegar aqui a partir de Natã até o Novo Testamento, comparando aqui com a de Mateus a partir de Roboão até o Novo Testamento, até José, você vê uma diferença enorme. Primeiro que Lucas já cita o irmão, né, de Roboão, Natã, e o Messias não ia vir de Natã. Aqui já é um erro de Lucas. Segundo, que se a gente for somar aqui as gerações, vamos supor que aqui seja outra genealogia, ou aquele argumento que as pessoas falam que é a genealogia de Maria, não sei o que, tudo bem, vamos considerar então isso, só para vocês verem o ponto que eu quero chegar. Olha o tanto de nomes a mais que ele coloca, o tanto de gerações a mais, que daria de Davi até José. Sendo que aqui de Mateus até José daria no máximo umas 16 gerações. Eu digo 16 porque aqui Mateus ele omite 2 nomes, tá? Se você comparar ali em Crônicas. Fora que vai saber se ele não omitiu mais algum nome que não está registrado. Então, daria umas 16 gerações. Já que de Lucas dá mais de 20. Eu acho que umas 27 ou 30, se eu não estou enganado aqui, de Davi até José. Então vocês notaram a diferença? Então da onde que Lucas tirou isso? Será que toda essa genealogia exagerada, cheia de nomes, com nomes até repetidos que Lucas utiliza, será que foi tudo da transmissão oral? Que pessoa que ia decorar uma genealogia desse tamanho, do filho errado, com nomes repetidos, e transmitir oralmente tudo isso? Então eu acho muito mais improvável. Então esses são alguns argumentos. É claro que existem também outros argumentos que eu não gostaria de citar nesse vídeo, porque senão vai contra a fé. Mas uma hora que eu tiver a minha velocidade restabelecida, quem sabe um dia eu faço um vídeo assim, só mostrando para vocês essa outra teoria sobre a fonte Q. E aí eu deixo temporário, ok? Só para quem quiser realmente saber. Porque realmente existe uma outra teoria que talvez possa explicar até o fato do porquê a patrística não citar essa tal fonte Q.
Mas aí seria tema para um outro vídeo, ok? Então essa aqui são só